gostaria que você louvasse esse hino com alegria, com palmas, que o Senhor Jesus merece. Glória a Deus. Jesus, em tua presença contemplamos sua face, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Reunimos-nos aqui, contemplamos sua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso. seu completo acesso Ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meu mar. Confiarei e ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tuas fortes mãos me guiarão.
estou cercado pelo medo. Tu és fiel, Senhor, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. E tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. 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 Vamos tentar, né, dar continuidade aqui no livro de João, capítulo 20. Nós começamos no último domingo esse penúltimo capítulo do livro. E graças a Deus, né, nós estamos aí concluindo os próximos domingos todo o livro de João. Amém, amém? Eu vou tentar, no final vou dar alguns avisos aqui, referente a algumas ações que nós vamos ter nos próximos dias, né? Mas vou tentar ser breve e objetivo aqui para a gente ganhar tempo, amém? O trecho que nós vamos compartilhar hoje aqui, ele é bem pequeno, né? João 20, do 19 até o final, 31. Vamos ler? Você que trouxe sua Bíblia. Tá ligado, irmão? Tá ligado, irmão? Amém? Nós lemos, né, no domingo passado, do 1 até o 18. Fala ali da ressurreição de Jesus, né, aquele acontecimento que nos dá o motivo da gente estar aqui hoje. Onde Maria, né, juntamente com as outras mulheres e os 2 discípulos foram até o túmulo, né, e elas ficaram ali
né, assustada, foram lá, comunicaram para os discípulos, eles vieram correndo, João e Pedro, chegou até lá e viu somente o lençol, e aí eles voltam, e aí Jesus aparece para Madalena e fala para ela, olha, vai lá e avisa para eles que eu estou vivo. E aqui nós vamos ver a continuação deste acontecimento. João 20, 19. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia, ou seja, o domingo, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se ao meio e disse-lhes, paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aquele a quem retiverdes, lhes serão retidos. Vamos continuar, agora na segunda parte desse texto. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo ou Gêmeo, em uma outra tradução, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. E agora nós temos a terceira e última parte desse trecho que diz, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nós acabamos de ler, que nós preparamos e estudamos para compartilhar a tua igreja. Ó Deus, é um momento que também podemos tratar como rotineiro, como mais uma coisa em nossas vidas. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, quebra isso dos nossos corações, nos faça ver o momento da tua palavra como o momento mais especial do nosso dia, onde o Senhor fala conosco, aonde é o nosso coração, a nossa vida, tudo que somos, ó Pai, todo o nosso ser é alimentado pelo Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos ter o nosso coração aberto, ó Deus, transformado como uma boa terra que recebe uma semente e germina e dá os seus frutos para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, não sei se vocês já ouviram falar da síndrome de Estocolmo. Quem já ouviu falar? Síndrome de Estocolmo. Ficou famoso, né, esse termo, apesar dele não ser reconhecido como uma patologia, uma doença, mas ficou famoso porque em 1973, lá em Estocolmo, na Suécia, né, houve um assalto de banco e o que aconteceu ali é que os reféns, as vítimas, acabaram se afeiçoando com os sequestradores, com aqueles que estavam ali roubando, assaltando. Então, a síndrome acabou ficando assim conhecida como uma situação onde aquela pessoa que é a vítima acaba
indo para o lado ou gostando, até mesmo amando aquele que estava o agredindo ou agredindo. Como consequência, né, dessa síndrome ter se tornado aí famosa o termo, nós temos muitas obras hoje aí obras, né, de arte, de produções cinematográficas que tratam deste tema, né, que tratam disso como uma realidade. Né? Nós temos, atualmente nessa semana saiu aí o La Casa de Papel. Alguém já viu? La Casa de Papel está na quinta temporada. E lá nas primeiras, quando eles roubam a Casa da Moeda, a intenção dele, assim, é uma série que particularmente eu gostei, então eu assisti, por isso que eu sei, tá? Tem um professor lá que é muito inteligente e ele acaba manipulando, ou seja, produzindo, né, orquestrando, digamos assim, todo o roubo de como aconteceria. E dentre essa orquestra que ele faz, ele chama lá as pessoas que participarão daquele bando e ninguém sabe o nome de ninguém. Então ele coloca o nome das pessoas, ou seja, de cada um lá, ou permite, né, escolher de nome de cidades. Então nós temos vários nomes lá, né, nos personagens, para que eles não conhecessem o nome real do parceiro, em caso, né, que fosse preso, tivesse alguma coisa desse errado. Então eles não tinham intimidade ao ponto de saber. Então cada um era chamado pelo nome de cidade, inclusive Rio, né? Tem um Rio de Janeiro lá também. E neste primeiro assalto, tem uma funcionária do banco, o nome dela é Mônica, e ela acaba se apaixonando com um dos sequestradores. Né? No caso lá, ela tinha um caso lá com um outro funcionário lá, o Arthurito, né? Ninguém gosta, e ela estava grávida dele, e acaba que nesse assalto ela larga dele e fica com um dos sequestradores. Por consequência disso, agora ela faz parte do bando. E na outra temporada, eles vão roubar novamente, agora ouro, né? E aí ela faz parte, e o nome que ela adota, é claro, é Estocolmo, né? Capital lá da Suécia. Não dei nenhum spoiler, isso é só um enredo mesmo do filme, né? Da série, quem quiser acompanhar pode ver. Mas por que eu estou falando isso? Né? Não tem nada a ver com o que a gente leu, nada a ver com a Bíblia, mas é só porque eu lembrei, no primeiro momento aqui agora, que ela, nesta série, nessa temporada, aconteceu algo traumático com ela, e ela está assim ela está vivendo um momento, como é que é o termo? Uma crise pós-traumática. Então aconteceu um negócio lá que ela está assim, sem chão, sem fazer as coisas direito. Ela precisa ajudar um companheiro lá, mas ela está tão fora de si pelo que aconteceu lá no episódio, que ela não consegue. Se ela tivesse em si, né, ou tivesse normal, ela teria ajudado outras pessoas lá no momento. Só que como ela está vivendo ali uma crise, ela não está conseguindo ter as suas ciências corretas, né, os seus comportamentos corretos. Ela está prejudicando, inclusive, os seus colegas e, claro, não tem nada a ver com o que nós lemos aqui. É bem verdade. Porém, quando eu assistia isso, enquanto eu estava lendo o texto, e aí a gente vai chegar num momento aqui, que eu acho que talvez vocês possam concordar, eu lembrei do sentimento dos discípulos, sabe?
eu lembrei de como eles estavam vivendo após a morte de Jesus, que não era algo tão simples. Nós devemos lembrar sempre que a gente lê, sempre que a gente observar aqui a passagem bíblica, que eram homens como eu e você, que tinham sentimentos, que tinham medos, receios, que se provavelmente nós estivéssemos lá, nós também estaríamos agindo da mesma forma. Porém, nós temos uma forma de ver esse texto, ou esse acontecimento, e às vezes pensar diferente. Se eu tivesse lá, não ia negar Jesus de forma nenhuma. Ver lá uma criada do pátio falar assim: você é um dos galileus, você andava com eles, você fala como eles, e aí você fala, que falo mesmo, eu sou um cristão. É bem verdade que é provável que eu e você naquele momento ali também falaríamos igualzinho a Pedro, assim: eu nunca vi. Talvez envolto por um sentimento ou um pensamento de: se eu falar que eu não vi, olha, aí sabe o que é isso? Isso se chama justificação, a autojustificação. Né? Se eu falar que eu não vi, eu vou poder ficar próximo, vou poder acompanhar. É o que nós fazemos hoje. Sabe quando algo que você sabe que a Bíblia condena, que você sabe que não te faz bem, mas ainda assim você faz? É a mesma coisa. A diferença é que naquela época, naquele momento, eles já sabiam sobre o Espírito Santo, eles já sabiam sobre uma promessa de ressuscitar, eles já sabiam realmente sobre toda a proposta do reino de Deus, mas eles não sabiam igual eu e você sabemos. Nós temos a leitura do quadro inteiro. Nós conseguimos ver o início, o meio e o fim. Eles estavam escrevendo o meio para o fim. É igual quando a gente cita ali os bereanos, né? A gente gosta muito de falar dos bereanos. Os bereanos ficavam conferindo. Eu até fiz um devocional daqueles que a gente compartilha no grupo, falando sobre isso. A gente pensa assim: os bereanos, eles, tudo que Paulo dizia, eles abriam a Bíblia e ficavam conferindo para ver se era daquele jeito. Nessa hora, sabe o que a gente pensa? Que se ele dissesse lá: olha, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Daí você vai e abre aí Romanos 8:31 e fala assim: olha, é verdade. Só que os bereanos não tinham Bíblia. Os bereanos tinham o Velho Testamento, os papiros que eles liam, que eles estudavam durante os dias, porque a Bíblia diz que eles estavam sempre juntos, sempre no templo. Então, naquele sentimento ali de aprender, eles viviam essa verdade. Então, tudo que Paulo estava ensinando, o que os bereanos estavam pensando ali naquele momento? Olha, isso realmente testifica aquilo que a gente estuda. É nesse sentido. Agora, nós estivéssemos nós estamos diante de uma situação de pecado, toda vez que você nega a Cristo e abraça o pecado, você está fazendo pior que Pedro, pior que os apóstolos, pior que os discípulos, porque você já sabe que lá no Éden ele foi prometido, você sabe que lá para Maria ele foi anunciado, você sabe que lá na cruz ele foi morto e que ele ressuscitou, e você sabe que ele vai voltar e vai triunfar eternamente. Você sabe de tudo isso, porque você tem todo o conjunto completo. E não somente isso, você tem que também? O Espírito Santo de Deus. Mas aqueles discípulos, naquele momento, estavam tristes, estavam com uma situação de terror. Nós não precisamos ir muito longe para ver alguém conhecido nosso, ou nós mesmos, quando perdemos alguém a quem amamos, para ver como que nós ficamos um pouco abalados. Alguns mais, outros menos, é verdade, mas alguma coisa muda.
Você tem um período de luto, um período de sofrimento, um período que até você aceitar aquilo, vai fazer com que você fique confuso em alguns momentos, lembrando, desejando inclusive coisas que talvez era ruim. Quando eu falo isso, eu falo de experiência pessoal. Antes do meu pai falecer, por exemplo, ele estava assim, estava um momento muito ruim. Porque como tinha muita dor, como tinha feridas, então assim, nós não estávamos tendo noite direito, né? Era aquele negócio de hospital direto, remédio, limpeza de ferida. Mas quando faleceu, teve um momento que a gente falou assim, poxa, até isso aí eu sinto falta. Olha que coisa. Preferia estar aqui com ele gritando, xingando. É estranho, não é? Mas esse período de luto, ele é um período em que você vive com algum, ou seja, o seu emocional não está 100%. E aqui nós temos os discípulos que viram o seu Senhor, a quem serviram, e a gente sabe que quando você tem alguém que te serve, você ama. Olha seu pai, sua mãe. Por que que o pai e mãe, por que que a gente ama pai e mãe? Porque nos servem. Desde pequeno. Você aprendeu a amar, você aprendeu a respeitar, você aprendeu a ver a autoridade. O maior exemplo de serviço que nós temos aqui é o pai e a mãe. Que não é obrigado, entre aspas, mas está ali, servindo, né, com seu suor, com sua vida, e desde pequeno. É por isso que quando mais você vai crescendo e até você se torna pai e mãe, daí você fala, poxa, que trabalho que eu dei. Porque dá trabalho. Jesus servia, Jesus ensinava, Jesus estava junto. Imagina, quando você lê os evangelhos, os ensinamentos, os momentos de relacionamento, de milagre, de amor. E agora eles viram o Senhor deles sendo humilhado, tendo que andar, carregando uma cruz. E de repente um sentimento de, poxa, eu não ajudei a carregar a cruz, teve que vir um outro. A culpa nessa hora faz com que você comece a viver uma situação pós-trauma. E é isso que eu acho e eu percebo da vida desses discípulos. Eles estavam abalados. O que nós vemos aqui, após, é claro, né, a mensagem de Madalena, das mulheres, olha, ele ressuscitou e os discípulos foram lá, os dois, olha, realmente não tinha corpo lá mais, é que algo mudou. De repente eles estão, poxa, aquele sentimento de 3 dias ali de tristeza, agora está sendo transformado em esperança novamente. Porém, conforme nós lemos aqui, chegada, pois, à tarde daquele dia, então está falando aqui do domingo, encerrada aqui as portas, né? Jesus se pôs lá no meio deles. E ele diz, paz seja convosco. E mostrou então as suas mãos e o lado onde tinha sido feito a perfuração. E a Bíblia diz que eles se alegraram muito ali vendo o Senhor. É verdade que esse texto, por muito tempo, a gente aprendeu ou viu, né, que Jesus atravessa a parede. Jesus agora, com o seu corpo glorificado, ele faz essas mágicas. O texto não deixa isso tão claro, sabe? É claro que isso para nós é irrelevante, considerando que ele está no corpo glorificado, que ele subiu aos céus. Mas eu só quero mostrar aqui que o fato é que se ele abriu a porta com a tranca, se ele passou, se ele surgiu, o texto não deixa isso tão claro. Mas você vai ver obras que vai mostrar desse jeito. Eu só estou compartilhando isso para você ser sempre fiel ao texto. É você falar o que o texto diz.
A Bíblia vai responder a Bíblia, né? A Bíblia vai trazer luz sobre alguns outros tópicos mais obscuros, mas tem coisas que a Bíblia não deixa tão claro. E o que não deixa tão claro, a gente não pode simplesmente criar suposições. Porque senão a gente acaba criando novas doutrinas e, claro, neste caso, heresias, né? Quando a gente vê aqui, provavelmente estavam juntos ali naquele momento, não somente os 10 discípulos. Quem seriam os 10, né? Os discípulos menos... Quais os 2 discípulos que não estavam aqui? Vamos ver se estão ligados. Muito bem. Tomé e Judas, né? Lá em Atos 1,14 diz que todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então era uma prática, eles desde então estavam juntos. Tudo indica que nessa cena, nesse cenário, eles estavam reunidos para juntos ali, né, depois que ouviram ali daquelas boas novas, que Jesus havia sido ressuscitado. Mas por que também eles estavam juntos? O texto diz, eles estavam com medo, né? Medo dos judeus os pegarem, medo deles sofrerem as mesmas punições, medo, né, que aquilo tudo que eles haviam presenciado de humilhação com o Senhor deles, também chegasse até eles. Neste momento, o que eu fico imaginando é o seguinte: vem uma mensagem, você está naquele sentimento traumático, da perda, do luto, da dor, mas chega alguém e fala, olha, ele ressuscitou, glória a Deus. Eu não vi, mas o corpo não está lá. Aí vem as mulheres e falam assim, ele ressuscitou, ele falou comigo, glória a Deus. Nesse momento, aquele sentimento de luto talvez está transformando em esperança. Mas junto com a esperança tem um outro sentimento. O remorso, a vergonha. Porque o que aconteceu quando você foi preso, quando você foi humilhado, quando você foi crucificado lá? Vocês foram embora, o abandonaram, né? É isso que aconteceu. Jesus foi abandonado. Os discípulos fugiram. Os discípulos o negaram. Nós ouvimos aqui, né, do Jeff, pastor americano, aquela vez que ele trouxe a palavra aqui, no meio da festa da Páscoa, uma celebração, todo mundo feliz, alegre, ele falou, olha, um de vocês vai me trair. Né, que foi acabou a festa, né? Desligou-se o som e foi todo mundo embora. Por que, né? Ou seja, Jesus fala isso no meio de uma festa. E aí a pergunta interessante do texto ali é que não é ninguém fala assim, é fulano, está na cara. Nunca agradei. A pergunta de todo mundo, sou eu? Sou eu? Você faria essa pergunta. Eu faria essa pergunta. Nós faremos essa pergunta. Sou eu que vai te trair? Então esse sentimento de remorso, de medo, de vergonha, agora também está aí, né? Será que ele vai chegar e vai passar o cerol? Vai chegar já bater no chicote? Vai chegar com cara fechada? Será que ele vai querer nos ver? E Jesus chega no meio deles e diz, paz seja convosco. Lá em João 14, 27, ele já tinha alertado. Ele já tinha dito, eu deixo a minha paz eu vos dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração e nem se atemorize. Ele é diferente. Nós aqui, pequeno parênteses, o sentimento que dá, né, assim, vou voltar passando cerol. Aliás, é por isso que eu não sou Deus, né?
Porque o meu sentimento naquela hora ali que Jesus fala assim, para, Pedro, com essa faquinha aí, cortando os outros. Você não acha que se eu pedisse não viria quantos anjos aqui, né? Eu mandaria os anjos. Passa o cerol e sem matar. Corta as cabeças, mas deixa vivo. Igual zumbi, para ficar vendo. Não pode ser Deus, tá vendo? Ele é diferente. Ele é diferente. É Deus. Você já falou pensar que é Deus? Porque eu falo que é difícil a gente entender. Ele é Deus, ele não precisava. Só o fato de. A Bíblia diz que só o fato dele tomar essa condição humana já é uma vergonha, já é rebaixar, já é humilhar-se. Só isso. Mas ainda assim, e vai até a cruz. O meu sentimento, se fosse eu, por isso que não pode. Você tem que dar glória a Deus se você não é o filho de Deus. Né? E ninguém estaria salvo. Mas porque ele foi fiel, fiel até a morte, morte de cruz. Ele nos deu o seu Espírito. Olha que bênção. Ele ressuscita, irmãos, e ele chega diante deles. Ele já havia dito que isso aconteceria. Nós lemos, né, no capítulo anterior, João falando, olha, daí nós lembramos que ele havia dito isso. Nós entendemos que realmente ele havia dito isso. Deus agora está trabalhando no coração dos discípulos, por quê? Porque ele havia sempre dito, olha, essa obra vai ser continuada. Essa obra não vai parar ali. Ali está consumado, na cruz foi consumado o débito. Qual que era o débito? A raça humana tinha um débito com Deus. Jesus pagou. Está pago, está feito, acabou. Só que agora ele nos dá uma incumbência, uma bênção, de sermos participantes. Continue. E é o que ele vai falar daqui agora, quando ele aparece para eles, e nesse texto, João até resume a grande comissão de Mateus 28, 20, Lucas 24, dizendo que, quando ele chega ali, ele sopra sobre eles e diz, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoar serão perdoados, e aqueles a quem retiver serão retidos. Lá em Mateus 28, 20 diz, portanto, ide, pregai o Evangelho. Olha que bênção. Você até então você estava se vendo como alguém merecedor da punição, merecedor de ser rejeitado, merecedor da vergonha. Jesus chega diante de você e fala assim, paz seja contigo. Eu estou vivo, pode olhar. Toca. Faz um ato profético, né? Isso era um ato comum. E a Bíblia diz aqui que esse sopro, João escreve, dizendo ser o mesmo verbo que é usado lá em Gênesis, quando Deus sopra sobre Adão e o torna alma vivente. O mesmo sopro. Dizendo, receba. A gente vai ver a conclusão deste recebimento lá em Atos 2, quando eles estavam na festa de Pentecostes. Reunidos. Olha a importância, né? De estarem juntos, estarem ali comungando a mesma fé, compartilhando, orando, buscando. O Espírito Santo veio e, de fato, eles foram cheios, como a gente vê no seu relato, aquela profecia de Joel. Eles terão visão, eles terão sonhos, eles profetizarão. Ali já era últimos dias. Imagina hoje, né? Aqui Jesus então fala para eles o seguinte, olha, vocês vão ter autoridade, a minha autoridade, compartilhar a minha mensagem. Algo interessante é que talvez
sobre isso, fala assim, quer dizer então que vocês aqui têm o poder de perdoar pecados? Porque Jesus diz, a quem perdoados serão perdoados, a quem não, a quem vocês retiverem serão retidos. Porém, a interpretação que nós temos desse texto é que nós não podemos perdoar pecado. Nós não temos este poder. Esse poder é dado a Deus. É Ele que é prejudicado. Como é que eu perdoo um pecado contra algo que quem sofreu a pena foi Deus? Todo pecado, por mais que ele é contra o seu próximo, ele é primeiramente a Deus. Né? O que ele está nos ensinando aqui é que se as pessoas não entenderem, não receberem a mensagem do perdão de Deus, não receberem essa proclamação do Evangelho, de que Deus perdoa, como eles de fato foram perdoados ali, estão com medo, né? Estão daquele jeito, aquele negócio, Jesus chega, passa de convosco, receba o Espírito, proclama a verdade. Se você retém essa mensagem da pessoa que está aí perdida, talvez com o coração endurecido, preso em pecado, preso em pena, essa pessoa não vai viver esse perdão. Você é um portador da mensagem. Você pode anunciar que Jesus perdoa pecados. Se você não faz isso, essa pessoa não tem como ser perdoada. Amém? Nós temos uma oração que Jesus nos ensina. Pai nosso que estás no céu. E aí a gente chega numa parte que diz assim: perdoai as nossas ofensas, como nós. Ou seja, se você não perdoa, não é uma clara declaração que Deus também não tem que te perdoar? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos. Amém? Talvez você faz parte deste grupo aqui dos discípulos. Os que creem, os que já estão com o coração ali felizes, os que ressuscitaram com Jesus. Talvez você não teria nenhum problema em ouvir a mensagem. Igual Maria e João falaram: olha, o corpo não está lá. Maria foi lá e falou assim: ele ressuscitou. Talvez isso é o suficiente, o seu coração fala assim: aleluia, glória a Deus, eu creio. É a mesma coisa que eu estou dizendo aqui, que Jesus ressuscitou. Estou fazendo o início, né? Talvez seja essa a mensagem que está no seu coração. Mas talvez não. Talvez você seja como uma outra pessoa que também está aqui, nesse texto. Talvez o seu coração não quer aceitar isso. Mesmo vivendo aqui 2000 anos depois, ouvindo, presenciando, vendo o agir de Deus, né, sobre o homem, talvez você esteja como um ateu. A Bíblia diz lá em Salmos 14, né, disse o tolo no seu coração: não há Deus. Talvez, lá no verso 24 em diante, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. É o primeiro problema, não estava junto. Deveria estar, mas vamos entender que, por qualquer que seja a circunstância, ele não está. Talvez ele foi comprar alguma coisa. Talvez ele realmente estava muito triste. Não estava com esperança, enfim. Os mais variados, talvez a gente poderia ter. A gente pode perguntar para ele um dia. Amém? Ou amém não? Depois você fala assim: não vai estar no meu grupo. Se não está no seu grupo, você está num grupo terrível, porque eu creio que esse aqui está num outro grupo. Disseram, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Olha, eles já estão vibrando. Nós vimos. Agora não é só a voz, não é só a declaração de Pedro e João falando que viu o túmulo vazio e Maria falando que viu ele lá pessoalmente. Agora é os discípulos falando: nós vimos o Senhor.
todo mundo falando, nós vimos, nós celebramos aqui. Mas aí ele disse, olha, se eu não vir o sinal dos cravos, não colocar o meu dedo e não puser a minha mão lá, de maneira nenhuma eu vou crer. Vou terminar a leitura. E 8 dias depois, estavam outras vezes os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, entrando às portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe aqui também do meu lado, não seja incrédulo, mas seja... E Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurado, então, os que não viram e creram. Olha, eu lembro que eu preguei sobre isso há uns 20 anos atrás. Nossa! Eu tenho a lembrança, foi numa igreja, um grupo de jovens, me chamaram uma vez e falaram assim, compartilha com nós a mensagem. Assim, não, vou sim. E eu lembro que eu falei sobre isso porque eu estava nessa mesma igreja na época e eu vi alguém falando assim, não, mas Tomé, a pessoa falou assim com um tom assim, sabe? Uma pessoa, não falando a mim, mas uma situação. Não, a pessoa Tomé, ou seja, não crê, né? E é um dito popular, não é? Ou seja, ser uma pessoa sem fé, sem crer, eles falam assim, você é um Tomé. E eu falei assim, será que é isso mesmo? Daí eu fui ler o texto, e eu comecei a ler sobre Tomé ali, nas passagens que mostrava ele, eu falei assim, eu não consegui ver desse jeito não. Eu falei assim, eu vou lá para falar sobre a ousadia de Tomé, a forma que eu vi, a coragem. Eu não vi ele somente como um homem incrédulo, eu vi ele como um homem corajoso, que falava, que realmente sentia ou pensava. Mesmo Jesus tendo dito aqui a frase, olha, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente, a gente olhar aqui o texto, a gente começa a discorrer um pouco assim naquilo que está escrito, e a gente pensa, olha, não é assim, né? Não é simplesmente uma pessoa descrente. É lógico que pode ter tido essa crença dele, essa falta de crença, por ouvir as pessoas dizendo, e de repente na cabeça dele, vocês estão tendo uma visão de um Cristo espiritual, vai saber, né? Mas o fato é que, voltando lá no início, como é que estavam aqueles discípulos? Abalados, né? Como é que estavam aqueles discípulos? Sem chão, triste. Nós vimos isso, ou seja, sem esperança, o emocional estava confuso. A gente tem na história 2 discípulos que saíram também do grupo, eles estavam indo a caminho de Emaús, e Jesus vai até eles. E o que narra? Olha, né, que vocês estão assim tristes? O que está acontecendo? Não é possível que você não ouviu falar de Jesus, poderoso, profeta, palavras, e como que nós esperávamos que ele libertasse-nos da tirania de Roma, né, restituísse aqui o reino a Israel, mas eles o crucificaram. De fato, olha só a narrativa, de fato, algumas mulheres dizem que o viram ressuscitado, e nós estamos aí nessa tristeza. Jesus, então, entra ali com eles em assunto, mostrando desde Moisés até eles como que Cristo era representado nas Escrituras. E a Bíblia diz que eles ficaram lá constrangidos, assim, não entra conosco, e constrangeram Jesus a entrar na casa, e no partido eles sobem e eles voltam correndo. Então nós temos esse relato, os discípulos estavam vivendo a situação. Lá em João, que nós já lemos aqui, no João 11:16, quando Jesus falou assim, olha, nós vamos lá ver Lázaro, ele está morto. E aí, pessoal, se você voltar para lá, eles vão te matar. A fama de Jesus já estava lá em cima. Se você quer mesmo, se você for para lá, Jerusalém, eles vão te matar. Assim, vamos. E aí Tomé fala assim, olha, então nós vamos também para morrer com ele. João 11:16.
Apesar do momento em que o cerco fechou, ele também foi um dos que sumiu, mas teve essa coragem, não somente aqui, lá em João 14, nos deu aquela famosa passagem, né? Onde Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só temos ela porque João teve coragem, Tomé teve coragem de fazer uma pergunta que os outros talvez não. Jesus falou assim: olha, vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé falou assim: nós não sabemos o caminho, não. Eu vejo isso como coragem, irmãos. Porque a maioria das vezes, até hoje, nós, quando não entendemos alguma coisa, muitas das vezes a gente com medo, a gente não comenta, com medo de ter que explanar, explicar, e a gente acaba engolindo meias verdades para nós, né? Pode até ter sido dito uma verdade inteira, mas para nós foi meio, que nós não entendemos. Eu vejo Tomé aqui como um homem que tinha coragem de se opinar, de colocar. E a Bíblia, tirando esse fato, não tem nada aqui que o desonre. Não tem assim coisa que fala assim, o que tem é o do coletivo. Como foi o fato de todos os discípulos, a traição de todos. Mas era alguém que também era amado. Por que eu vejo isso? Porque Jesus não permitiu que ele ficasse nessa crise. Ah, é? Você não crê não? Então vai ficar sem crer. Vou voltar aos céus e só vou aparecer quando você estiver fora. Não é isso que faz. 8 dias depois, olha só, 8 dias de agonia. Já pensou? E o 8 dias, na verdade, se dá no outro domingo. Você tem que conseguir fazer essa conta assim para entender. Começa de sábado e vai até o domingo. Novamente aparece Jesus. E ele chega até Tomé. Ele volta por causa de Tomé. O relato é claro sobre isso. Vem cá, Tomé. Toca aqui. Vê as chagas. Talvez essa leitura, né, não prove nada aqui, né? Talvez a gente olhe para Tomé aqui e pense assim: ele realmente estava ali sem fé e precisou ver. Hebreus 11 diz que o fundamento da fé, a fé é o fato, ou seja, não é aquilo que a gente pode ver, mas aquilo que a gente crê, sabe? Milagres, contemplar milagres, ver as coisas, não vai te dar a fé que talvez alguns podem pensar. Alguém pode pensar assim: eu tenho que ver para crer. Eu tenho que ver anjos, né? Ainda mais no nosso contexto, tem pessoas que vê anjo toda hora, vê demônio, vê seres viventes, vê tudo, né? De repente fala assim: eu preciso ver para eu crer, eu preciso ter essa experiência. Talvez essa seja até a sua oração, ou já foi: Senhor, me mostre anjos, me mostre fogo, me mostre, Senhor, me mostre. E nunca mostrou. Talvez só no seu coração, eu estou vendo, fecha o olho, eu estou vendo, mas não está vendo, está imaginando, né? Talvez essa foi a sua situação, mas olha, eu quero te lembrar que o povo hebreu saiu do Egito com forte mão, com poder. O mar se abriu, eles viram o exército inimigo sendo destruído, eles viram o maná do céu para alimentar, e quando eles encheram do maná, ou seja, Deus mandou carne, à noite, num frio, Deus mandava um fogo, no calor do deserto, Deus mandava uma sombra. Deus foi misericordioso: toma água, toma cuidado, toma tudo. Isso não foi capaz de segurar o coração daquele povo, de construir um bezerro de ouro para idolatrar. O povo judeu ouviu falar do que Jesus havia feito.
Lázaro já estava ali com o corpo no pior estilo The Walking Dead. Zumbificado. 4 dias morto. Eu nunca estudei sobre, mas eu sei que quando o corpo humano para, ou seja, o sangue, né, ou seja, começa, como é que é o termo? Coagular, né? Enche-se de líquido os órgãos, a pele perde, né, o líquido, a cor, esses órgãos nossos aqui que são os olhos, ou seja, agora as larvas começam a comer os tecidos. Assim, de onde que vem larva? Né? Do próprio corpo. Que hoje nós mantemos segurando, daqui a pouco vem nos... Então nós temos um Lázaro já com cheiro de carne podre. Olha que terrível. E Jesus chega e fala assim: Lázaro, venha para fora. E ele vem, tira as ataduras dele. Isso se tornou notícia em todo lugar. O próprio Sinédrio não podia falar que isso não tinha acontecido, porque virou uma notícia sem ter internet, sem ter a televisão, a mídia. O boca a boca foi, todo o Sinédrio se reuniu e falou assim: e agora? Você ouviu falar? Você ouviu o que Jesus fez? Ele ressuscitou, isso é inegável. O grupo que segue ele agora é bem maior. O que nós vamos fazer? Os líderes religiosos questionaram. Sabe qual foi a ação deles? Vamos matá-lo. Olha que coisa. Eles viram o milagre, eles viram os sinais, mas isso não converteu o coração endurecido. Então talvez você e eu pensamos assim: eu preciso ver algo, eu preciso ver o Jonas, o homem do peixe. É lógico que eu ia citar o homem do peixe aqui. Lá dentro do peixe, 3 dias para me crer. Nós já falamos, se a Bíblia tivesse dito que Jonas comeu a baleia, a gente acreditaria. Porque a Bíblia diz, né? Nós não precisamos de ver nada. Você precisa de crer. Você precisa ouvir a palavra de Deus e crer que o Senhor é poderoso para transformar o seu coração. Você tem que ser corajoso, essa é a verdade. Você tem que ser corajoso para abraçar uma nova vida. Uma vida que vai ir contra a sua vida. Uma vida que vai contra os seus muitos valores que hoje o mundo dita as regras. Você vai ter que abraçar uma vida em que a palavra de Deus vai falar assim: olha, isso é pecado, e você fala assim: então isso é pecado. Isso a Bíblia condena, então eu paro. Tem que ser corajoso. Realmente não é algo para qualquer um. É necessário também uma mudança de vida. É necessário sim uma postura diferente. É necessário, diante das situações que o mundo vai te oferecer, você falar: não. Não, Senhor. O meu Senhor é mais valioso do que isso. Jesus disse assim: olha, bem-aventurado é vocês que não viram, mas creram. Essa palavra é para você. Você que ouviu o Evangelho e creu. Tomé fala assim: Senhor meu e Deus meu. Uma frase simples, mas como ela é inspirada por Deus, está nas Escrituras, é uma prova aqui que Deus está mostrando a deidade, a divindade de nosso Cristo, o nosso Senhor. Usaram 2 palavras, Yahvé e Deus. Senhor e Deus. É Ele, o Salvador. Amém? Para concluir, versículo 30, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Agora o 31, leiam para mim, por favor. Pode ser na sua versão. Amém. As mais variadas versões, mas que diz a mesma coisa. Estes foram escritos para
creiais que Jesus é o Cristo, amém? O Filho de Deus, e crendo tenha vida em seu nome. Glória a Deus. João deixou claro o registro para mostrar esses sinais, né? Por mais que, se ele fosse escrever todos aqui, diz que não caberiam, né? A gente ficaria lendo a vida inteira seus muitos sinais. Mas ele fez para que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E que nós tenhamos vida em seu nome. Então a vida em abundância prometida pelo Senhor está em Jesus Cristo. Então você não precisa ter testemunhado visivelmente todas essas coisas. Mas a Bíblia diz que pela narrativa desses fatos, você também seria alcançado. Então por isso que nós narramos, por isso que nós compartilhamos, por isso que nós falamos. E hoje eu comecei aqui essa mensagem falando, né, da síndrome de Estocolmo. Até relacionei aí com a personagem da série La Casa de Papel na Netflix. Porém agora eu quero concluir aqui usando ela novamente, mas não a personagem, e sim a síndrome. Uma breve reflexão. Talvez você tenha adquirido a afeição com algo que te faz mal. Talvez você poderia hoje aqui, né, pensar sobre isso, refletir um pouco nisso. O que tem te feito mal? Qual o pecado que tem te feito mal? E quando eu falo pecado, é porque daí eu já generalizo tudo, né? Para não ter que ficar citando os mais variados erros que nós cometemos. Mas talvez tenha um ou outro que vai te fazer mal, que vai te fazer afastar de Deus, que vai te fazer ter vergonha de Deus. Sabe quando você peca e você tem esse sentimento de eu não tenho coragem de orar, né? Não tenho coragem de ir no culto, ou de ir numa visita. Vamos lá visitar fulano, para a gente orar. Eu falo assim, eu não posso não, que eu não estou bem para isso. Não estou bem para isso. Nada tira da minha cabeça que não é nem a capacidade de falar, de expor. Não, é a própria mente, o próprio coração acusando, falando assim, você não tem essa legalidade. Então talvez tenha algo em nossas vidas que nos faz estar assim, sabe? Que nos faz ter medo de Deus, que faz com que a gente prefira chatear a Deus do que chatear o próprio pecado. Que coisa, né? Não, se eu fizer isso, é errado. Deus condena. Minha família condena, meus pais, minha esposa, meus filhos, a sociedade, eu mesmo condeno. Mas é muito bom eu fazer isso, eu vou fazer. O que você faz, você está desagradando não somente a você e a todos, mas principalmente a Deus. E talvez este pecado, é como se fosse essa síndrome de Estocolmo, né? É algo que te faz mal, é como se fosse o seu agressor e você a vítima, mas você criou afeição por ele. Você criou esse relacionamento, essa dependência que você precisa. E você está amando o que te faz mal. Jesus disse que ele iria e nos libertaria da escravidão do pecado. A Páscoa é justamente isso. Essa passagem de Deus nos deu essa cobertura, nos livrou da escravidão do pecado. Hoje o pecado pode bater na sua porta, mas porque você não é mais escravo,
você pode falar o quê? Eu não estou. Eu estou comprometido com outro. Eu estou comprometido com Cristo. Eu tenho um relacionamento com Ele. Eu prefiro agradar a Ele do que aos homens, e aos homens sou eu mesmo. Eu prefiro que Ele tenha sobre a minha vida toda essa autoridade. E eu sei que o que Ele quer para mim é melhor do que o que você quer para mim. Então que você possa crer que Jesus realmente veio para te livrar da escravidão do pecado. E porque você ouviu essa mensagem do Evangelho, que Jesus Cristo morreu, mas ressuscitou e te trouxe vida e vida em abundância, você pode viver para Ele. Então arrependa-se hoje se tiver pecados que, como síndrome de Estocolmo, que te abala, e vá para próximo de Cristo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus.